que os crentes, nós como crentes, como alguém que acredita em Deus, possamos compartilhar mais tudo que nós temos, não somente em um momento de culto, mas na vida, constantemente, compartilhar o que nós temos uns com os outros. E a mensagem que Deus tem colocado no meu coração nessa noite tem tudo a ver com essa introdução. Agradeço pela vida da minha esposa, que está ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje é um culto especial, para mim é. Por quê? Porque todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus, nós não chegamos pelo simples fato do Espírito Santo nos incomodar e nos convidar para estarmos na presença de Deus. É porque de alguma forma o Espírito do Senhor achou graça, principalmente o apóstolo Paulo fala a respeito da mensagem da cruz, fala sobre exortação. E o termo exortação vem ligado à correção, vem ligado à disciplina, vem ligado a conselho. Então, se de alguma forma o Espírito de Deus achou graça de nos convidar para estarmos aqui nessa noite, é porque Ele sabe que eu e que você podemos dar mais do que aquilo que temos dado. Podemos oferecer mais do que aquilo que temos oferecido. E o mais interessante é que, tendo como base a vida de Jesus, nós vemos que Ele preparou homens para cumprir uma missão. Ele preparou mulheres para cumprir uma missão. Ele não se preocupava somente em pegar um grupo, mas Ele se preocupava em preparar pessoas. E todas as vezes que Jesus preparou alguém, a vontade de Jesus é que fosse compartilhado à risca a disciplina que Ele ensinou, a mensagem que Ele ensinou, que não era somente ministrada por palavras, mas sim com atitude. Se tivesse alguém enfermo, não ofereça a ele somente a cura espiritual, através da mensagem da cruz, através do Evangelho do Senhor Jesus, mas ofereça para ele, se ele está enfermo, quem sabe na carne, a cura também, cuidando de alguma forma para que ele entenda que Cristo não morreu simplesmente pela alma dele, porque muitas das vezes, se nós esquecermos que temos um tempo para viver nesse mundo, a gente imagina que Cristo só morreu para que nós tenhamos no futuro as mãos de Deus sobre a nossa vida, quando na verdade, o dia de hoje que você levantou, o dia de hoje que você se alimentou, o dia de hoje que você trabalhou, o dia de hoje que você compartilhou de algo com alguém, foi tudo um privilégio de Deus. Foi tudo algo especial que Deus resolveu compartilhar com a sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus, Ele se preocupava muito em preparar homens e mulheres para compartilhar de uma mensagem, não somente por palavras. E aqui eu quero entrar naquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Nós entendemos que o século 21 é o século do conhecimento. E eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que concordam comigo. Hoje se tornou fácil, Diácono Venceslau, se eu quero me aperfeiçoar na mensagem, na pregação do Evangelho, eu posso fazer um curso de oratória, um curso de teologia, não desfazendo disso, porque eu fiz tudo isso. Só que na verdade, quando se trata do comprometimento com as obras cristãs, existem poucos cursos para aperfeiçoar a nossa vida em cima disso. Em cima da nossa fé, da ação da nossa fé, você não vai se assentar para ouvir muitas pessoas dizer a forma correta de fazer. Sabe por quê? Vou te citar um exemplo. Muitas das vezes, não é da mesma forma trabalhar em determinadas áreas sociais. E quem trabalha aqui sabe. Se você for fazer um trabalho na escola, no hospital, no presídio, você vai ver que há diferença de padrão. E essa diferença de padrão de trabalho, nós só vamos aprender no momento que começarmos a colocar em prática a vida de Jesus, o referencial de Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, mais do que qualquer curso, eu vou ver como Jesus se comportava. Como uma mulher que tinha pecado, que estava em adultério, como homens que estavam leprosos, que eram rejeitados, como um fariseu, que simplesmente diante da sociedade, seja da nação do povo romano, ele era bem reconhecido, ele era bem visto, mas quando se olhava para os judeus, ele era alguém que não tinha dignidade, ele era alguém que não tinha respeito. Aonde ele chegava, na verdade, o povo judeu corria dele, o povo se afastava dele. Por quê? Eram pessoas que na maioria das vezes só queriam pegar o dinheiro daqueles que eram mais humildes, e os samaritanos eram os que mais sofriam por causa disso.
Por quê? Aqueles que eram para ser exemplo, eram para cobrar o que deveriam cobrar, e era justo, sim, só que eles cobravam mais. Eles queriam roubar do povo. Mas essas pessoas foram as pessoas que Jesus disse assim: eu vou escolher ele, eu vou separar ele, eu vou chamar ela, e eu vou mudar a história dessas pessoas. E olhando para os nossos dias, meus amados irmãos e irmãs, nós temos sim a capacidade de fazer muito mais do que temos feito para Jesus. Nós temos sim a capacidade de ganhar almas para Cristo e ter a sede pela obra missionária mais do que temos tido, mais do que temos feito. O amor não é de momento. Então, se eu recebi de Cristo o amor um dia, eu entendo que não é de momento. Se eu pulo aqui, eu pulo lá fora também. Se eu falo mistério aqui, eu falo mistério lá fora. Mas, olhando esses termos para a base, para o batismo com o Espírito Santo, eu vou analisar que é só esse mover, é só esse agir. Mas quando olhamos Gálatas capítulo 5, verso 22, você vai ver que ser cheio do Espírito e ser batizado com o Espírito vai muito além do que um mover, vai muito além do que um momento. É uma ação de amor compartilhada com o nosso próximo. É uma ação de amor que faz com que aqueles que estão ao nosso redor olhem para nós e digam assim: essa mulher é mulher de Deus, esse homem é homem de Deus. E por quê? É porque ele prega bonito? É porque ele fez um curso de oratória? É porque ele prega teologia? É porque ele ensina bem? É porque ele se veste bem? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os frutos do Espírito. E o termo que eu vou usar é o termo transpirar. Você já analisou que você que trabalha, mesmo nos trabalhos mais simples, quem sabe dentro de um escritório, você transpira. Você sai de manhã e quando chega à tarde você precisa fazer o quê? Tomar um banho. Mesmo que seja pouco, mas você transpira. Ser cristão, irmãos, para mim, é transpirar todos os dias a essência de Cristo. Aleluia. Transpirar todos os dias a essência de Cristo. E analisando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um grupo sendo alcançado pela unção, pelo poder, pela glória do Espírito, sendo batizados, sendo cheios do Espírito. E quando aquilo acontece, Pedro já sai dali dizendo: agora eu preciso impactar esse povo. Agora eu preciso mostrar para eles que o que eu recebi não é de momento. Agora eu preciso mostrar para eles que o que eu recebi não é só um instante. Não é um simples barulho, como o povo estava dizendo. Não é um simples mover, como o povo estava dizendo. Mas sim é o poder de Deus. E ele sai para pregar. E quando ele começa a ministrar, o texto sagrado diz que ele começa a ministrar e 3.000 almas levantam as suas mãos e dizem: só o Senhor é Deus. E naquele momento, meus amados irmãos e irmãs, a confirmação de que era Deus que usava aquele homem foi tão forte, foi tão intensa, que todos que ouviram a mensagem começaram a dizer: o que eu tenho que fazer para ser cristão? Olha que interessante, foram cheios do Espírito e depois eles começaram a perguntar: o que eu tenho que fazer para ser a salvação, para ter a salvação, para poder encontrar a salvação? A prova disso é se você for olhar o texto que diz que havia um carcereiro que estava ali em busca do quê? De um livramento, e ele diz: o que eu faço para ser salvo? E simplesmente ali um dos apóstolos disse: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Meus amados irmãos e irmãs, capítulo 6, vamos entrar no texto. Diz que os apóstolos estavam pregando, os homens de Deus estavam anunciando o Evangelho, mas o povo estava o quê? Murmurando. Os apóstolos pregando, pastor Zé Deus, o poder de Deus descendo, o mover acontecendo. E amados irmãos, não paravam de ter pessoas contando bênção, dizendo: fui curado por Jesus, deixa eu contar o testemunho. Fui batizado com o Espírito Santo, deixa eu contar o testemunho. Recebi um livramento, deixa eu contar o testemunho. Esse povo estava ali dizendo tudo que Deus estava fazendo por eles, mas eles estavam murmurando. Quando eles se assentavam no diácono Venceslau para conversar, dizer assim: vem cá, ô Pedro, vamos conversar um pouquinho? Está muito bom, Pedro, estou gostando demais. Que maravilha sentir a presença de Deus, mas nós estamos sentindo falta de água. E eu imagino Pedro perguntando: o que está faltando? O que está faltando? E eu vou simplificar para os irmãos entenderem.
Está faltando um amor mais aconchegante. Está faltando um abraço, Pedro. Pedro, está faltando, sabe aquele carinho que as viúvas precisam após perder um ente querido? Está faltando isso, Pedro. Ô Pedro, tem gente demais passando fome, Pedro. E não é fora aqui do nosso grupo, não. Não é fora daqueles que foram batizados, estão cheios do Espírito, não. É no nosso meio, Pedro. É no meio aqui da igreja. Está faltando, Pedro. Pedro, acorde para a realidade. Está todo mundo cheio do Espírito Santo. Está todo mundo cheio da graça. Está todo mundo profetizando. Está todo mundo anunciando o Evangelho. Mas estão esquecendo de cuidar dos órfãos, das viúvas. E de apresentar essas pessoas, apresentar a essas pessoas um Evangelho de poder, que realmente venha com atitude. E aí, meus amados irmãos, acontece aquilo que nós lemos aqui nessa noite, que é o verso 3. Pedro reúne os apóstolos que estavam ao seu redor e diz assim: vem cá, eu ouvi algo ali de muita necessidade. Eu ouvi algo que eu não tinha ouvido ainda. E aí, irmãos, entra a maior necessidade da igreja: conversarmos mais uns com os outros. Aleluia. Compartilhar das nossas necessidades, dizer realmente o que estamos vivendo. Pastor Zé Wilson, o que tem de pessoas enfrentando depressão e ela não confessa, porque fica com medo. E aí depois que algo acontece, aí diz assim: nossa, eu não sabia. Não, a igreja tinha que saber. A igreja tinha que viver esse momento junto. A igreja tinha que lutar por aquela alma junto. Não podemos ter medo de falar das nossas fraquezas. Nós somos carne. Ah, mas eu sou espiritual. Mas eu oro, pastor Zé Wilson, então eu não posso enfrentar isso. Ah, então você não poderia também ter problema na visão. Por que você tem? Por que você usa óculos? Você não poderia ter dor nas pernas? Por que você sente? Dor de cabeça? Quem sente, irmãos? Eu também sinto. Dor de cabeça. A depressão também é uma doença. E outras mais. E a igreja aqui chegou a Pedro e disse assim: Pedro, nós estamos querendo sentir mais o calor da igreja. Está muito bom a presença do Espírito. Está muito bom o calor do Espírito. Está muito bom o mover do Espírito. Mas eu quero entender, Pedro, o seu calor, Pedro. Quem é você? Quem é o Senhor, Pedro? Vem para cá, Pedro. Vem para a minha casa. Vem comer comigo, Pedro, para você ver que eu muitas das vezes não tenho o que comer em casa. Pedro, vem tomar uma água comigo, que você vai ver que às vezes eu não tenho água em casa para poder tomar. Pedro, vem cá para você ver o quanto de impostos os romanos estão cobrando de nós e eu não tenho às vezes condição de pagar. Pedro, sai da sua cadeira, Pedro, e vem ver o que realmente a igreja está passando. Aleluia. Eu tenho uma mensagem de Deus nessa noite. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós nunca precisamos tanto de pessoas para compartilhar as nossas fraquezas. Aprendemos que, por muitas das vezes, ser cheio do Espírito Santo é não ter mais problema, é não ter mais dificuldade. Mas eu tenho certeza que quem já tem algum tempo de caminhada sabe muito bem que é ao contrário. Antes o diabo não lutava com você, sabe por quê? Você já fazia tudo o que ele queria. Antes o diabo não precisava te confrontar, sabe por quê? Porque você já dava lugar para se autoconfrontar. Mas agora sim, agora que você está vindo na igreja, agora que você está visitando, agora que no seu coração você já aceitou a Cristo, agora que você já entendeu que Cristo tem algo na sua vida, aí ele começa a lutar, aí ele começa a te confrontar. Verdade. E a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro chama os discípulos e diz assim: olha, há uma necessidade no meio deste povo, e a necessidade não é outra senão separei 7 homens, mas eu não quero qualquer homens não, eu quero homens que possam influenciar essa igreja, homens que possam ser referência para essa igreja. E o texto sagrado diz que esses homens deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens de boa reputação. Ter um homem de boa reputação não quer dizer que todos vão dizer bem dessa pessoa, porque principalmente nos nossos dias, o que tem de gente falsa querendo muitas das vezes blasfemar contra nós, o que tem de gente falsa falando mal da gente, você pode ficar em casa o dia todo. Quando você sair de noite, vai ter alguém para inventar uma mentira e dizer que você estava onde não estava, que você falava o que você não falou, e você fez o que você não
fez. Mas essa é a verdade. Homem de boa reputação é um homem que quando chega no meio do povo de Deus, as pessoas já olham para ele e dizem: esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou do tempo em que não precisava conhecer uma mulher de Deus e conversar com ela para saber que ela era de Deus. Eu sou do tempo em que homens de Deus eram conhecidos pelo fato de estarem em determinado lugar com uma conversa diferente dos demais. Você já passaram a dizer assim: esse é um de Deus, olha a conversa que ele está tendo. Mas hoje, meus irmãos, infelizmente, quando se perde alguns critérios bíblicos e um respeito para com a obra de Deus, aí hoje se compartilha futebol, não compartilha? Se compartilha mensagem do YouTube, do Facebook, se compartilha novela, se compartilha tudo. E aí você olha e fala: eu não sei se esse é de Deus. Mas nós precisamos voltar um tempo em que você vai ser conhecido por compartilhar a mensagem de Deus. Menos religião e mais cristianismo. Essa ligação destruiu a essência da igreja. Infelizmente, essa união, essa ligação destruiu a essência da igreja. Religião é uma base criada sim por homens para viver o quê? A visão deles segundo a palavra de Deus. Mas o cristianismo não. É a base de Cristo, é a visão de Cristo, é a cruz de Cristo, sem precisar colocar um referencial aqui para olhar e lembrar. Foi numa cruz, mas aqui dentro de mim, no Espírito que habita em mim, eu digo: eu sou cristão. Tem mais algum cristão nessa noite? Tem mais algum cristão nessa noite? Tem mais algum cristão nessa noite? Se tem, pode adorar o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos confrontar essa fé morta que estão compartilhando. Tem alguém aqui que sente falta de um abraço, às vezes? Verdade, meu Deus. Tem alguém que sente falta de um conselho? Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, é a igreja que tem que fazer isso. É a igreja que tem que fazer isso. São os cristãos que têm que fazer isso. Abraçar, aconselhar, mostrar o caminho que se deve trilhar. Mas aí entra o mais interessante do texto, que diz que foram 7 separados. Mas Pedro não deixou de pregar. Pedro não deixou de ensinar. E é agora que nós vamos entender a realidade da mensagem que Deus tem me dado. Deus levantou o pastor. O pastor vai fazer o quê? Vai organizar, vai disciplinar segundo a palavra, vai orientar a igreja segundo a palavra. E a igreja vai fazer o quê? Mesmo que não com um título, mas toda a igreja, desde o pastor até os irmãos, foram chamados para serem diáconos. O que é diácono? Servo. E numa tradução mais original, do referencial do grego, nós vamos encontrar algo dizendo assim: escravo. Escravo. Às vezes o termo servo vai ficar ainda meio em aberto. Mas quando eu olho o termo escravo, eu digo assim: Senhor, e a minha vida, Senhor? Me mostra quem está sofrendo. Me mostra quem está passando por dificuldade. E me capacita para ajudar essa pessoa. Eu não posso aceitar depois dessa pessoa vir para a igreja, ela fazer como esse grupo estava fazendo, chegando a Pedro e reclamando, dizendo: Pedro, nós não estamos tendo o que comer. Pedro, nós não estamos tendo o que vestir. Pedro, tem uma mulher lá, ela ficou viúva, ela está precisando do cuidado de vocês. Vocês estão aqui só aqui na sinagoga, só pregando, e o poder desce, e o povo sente o poder, e a revelação vem, e o povo passa a revelação, e a profecia vem, e o povo passa a profecia, e o mover acontece. Mas tem um povo que faz parte deste corpo, que está sofrendo, que está gemendo, que está chorando. E se separa 7 homens. Esses 7 homens vêm para trazer a estrutura que a igreja tem nos nossos dias. Vem para trazer a força que a nossa igreja tem nos dias de hoje. Eu quero usar um exemplo bem simples aqui. E eu creio que todos vão entender. Jesus gostava demais de parábola, e eu também amo isso. Teve alguém que na sua infância você teve mais de um pai e mais de uma mãe? Esqueça Deus agora. Alguém de referência na sua família ou fora da sua família, que você olhava com tanto
com respeito, pastor Zé Wilson, você dizia assim: eu tenho essa pessoa como meu pai, eu tenho essa pessoa como minha mãe. Ah, mas é costume religioso. Não, irmãos. Tem pessoas que cativam tanto a gente. Eu tenho pastores que eu chamo eles de pai espiritual, porque eles oram tanto por mim. Eles mandam uma mensagem no WhatsApp, pastor Zé Wilson, no dia que eu mais preciso, eu olho e falo assim: meu Deus, que maravilha, chegou na hora certa. Você lembra o tempo em que nas escolas, e até hoje, quem estudou, e as irmãs e irmãos aqui poderiam me ajudar a pregar nessa noite, e quem sabe os mais novos, assim como eu, não viveram, mas eu posso contar, eu gosto disso. Você chegava na escola, e por mais que a professora às vezes até te corrigia com um pouquinho de fervor, vamos usar esse termo, mas você sabia que ela é um referencial da sua mãe. A correção que ela te dava ali, muitas das vezes, mesmo passando anos e você parou de estudar, mas você olha com respeito para aquela mulher que te educou. Você dizia assim: essa foi minha segunda mãe. Eu ia para a escola, ela preocupava comigo. Ela me deu um shortinho quando eu não tinha short para usar, ela me deu um short. Ela me deu uma calça, não tinha roupa para ir para a escola. E a professora ia lá e dava roupa. O aluno ou a aluna ia para a escola. Quando você ia para o trabalho, era por amizade, se selecionava, a maioria das vezes era assim mesmo. Era meu melhor amigo, então eu levar ele. Chegava lá, dava café da manhã, dava lanche 9 horas, dava o almoço, dava lanche de tarde. Na hora de ir embora, falava assim: você não quer comer mais nada, não? Podia pagar metade de uma rapadura, mas você ia todo dia. Por que ia? Porque cuidava como um pai. E aí eu perguntava assim: está faltando alguma coisa na sua casa? Não, se tiver, pode levar. Você comeu bem? Mas leva. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas a realidade é essa. Se está faltando hoje nas escolas, se está faltando hoje no meio do trabalho, porque hoje só se contrata funcionário, escandaliza não, que a verdade é essa. O dia que você fizer, quem sabe igual eu e outros aí, que travar sua coluna, que você não tiver condição mais de trabalhar, que você, quem sabe, perder a ponta de um dedo numa serra, ou que você quebrar um dedo, na maioria das vezes o que você vai receber no seu momento que você vai ter encostado, não vai suprir sua necessidade, ainda mais se for um pai de família, ou uma mãe de família. Você vai passar, infelizmente, dificuldade. Isso se a igreja não entender a responsabilidade de ser um diácono. Porque se a igreja entender, a igreja vai cuidar. A igreja vai se aproximar e vai te ajudar a conseguir a sua caminhada. Sabe por que a igreja sente tanta falta de consolo, de abraço e de conselhos? É porque, infelizmente, lá fora, nós não estamos tendo mais esse referencial. Lá fora, nós não estamos mais tendo, meus amados irmãos e irmãs, em quem confiar. Ah, pastor, não pode falar assim, que eu tenho é uma exceção. Mas aqui dentro, entre nós, a comunhão tem que aumentar, meus irmãos. Verdade. A comunhão tem que aumentar. E não é no momento que alguém falar, não. Existe algo chamado discernimento espiritual. Isso é um dom de Deus para a nossa vida. Isso é um mistério revelado para aqueles que oram. E você olhar no olho da pessoa e dizer assim: essa pessoa não está bem. Lá no sul de Minas, na cidade de Pimentas, uma certa vez, minha esposa saiu de casa e tinha uma irmã que tinha acabado de aceitar Jesus. E ela tinha saído da sua casa. No momento que minha esposa saiu de casa, ela saiu da sua casa indo para um determinado lugar. Quando minha esposa chegou lá, perguntou para o marido dela onde ela estava. Ele só falou: ela saiu. Minha esposa foi atrás. Quando chegou, essa irmã estava indo tirar a própria vida. Ela já tinha tomado a decisão que ela ia se suicidar. Ah, mas quem é? Foi que ela quis sair? Minha esposa quis sair de casa, andar um pouco, tinha nada para fazer? Não. Ah, é porque fica só na casa dos outros? Não, é isso não. A realidade é: o Espírito de Deus direcionou. E ela chegou na hora certa para poder ajudar uma alma. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito de Deus ainda fala com você. Feche os seus olhos, só um instante. Coloque sua mão sobre o peito, você que pode. O Espírito Santo ainda fala com você. Você crê nisso? Quem pode dizer Creio, Jesus, aleluia. E a partir de hoje, Deus vai te levantar para cuidar de pessoas. Eu creio, Jesus. Se não for aqui dentro da igreja, vai ser na rua da sua casa, amém? Amém, Jesus. Vai ser lá no trabalho que Deus te colocou. Ah, você acha que foi em vão, né? Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus abriu aquela porta de emprego porque Ele precisa de você lá, cuidando
de pessoas. Aleluia. Quem sabe Deus já te mostrou que tem pessoas lá afastadas dos caminhos do Senhor. E é aquela pessoa que você vai abraçar como filha ou como filho para cuidar daquela pessoa. Se não for aqui dentro do templo, há almas lá fora gemendo, há vidas lá fora gemendo. E o Senhor te levantou para cuidar dessas pessoas. O Senhor te levantou para exercer o ministério de diaconia sobre essas pessoas. De zelar, de simplesmente chegar de manhã e perguntar assim: como que você está? Você está bem? Está precisando de um abraço? Está precisando de uma mensagem? Está precisando de uma palavra de Deus? Está precisando de um consolo? Eu estou aqui. Aleluia. Adora o Senhor com as suas palmas nessa noite.